Programa Escola do Legislativo. Olá, seja bem-vindo aqui na TV Câmara Uberlândia com mais um programa Oficina do Parlamento 2013, Encontro para o Debate de Propostas Legislativas. É o Diálogos Públicos da Escola do Legislativo, aqui diretamente do plenário Homero Santos, na Câmara Municipal de Uberlândia. E hoje vamos falar sobre o tema mobilidade urbana, tema importante para todos os cidadãos, afinal de contas todos são pedestres ou são motoristas e dependem de deslocamento na cidade de Uberlândia. E aqui, ao meu lado direito, eu apresento o convidado deste programa, que é o Bosco Barbosa Pereira, que ele possui doutorado em Genética e Bioquímica na Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Genética e Bioquímica na UFO, graduação em Ciências Biológicas também na UFO e atualmente é professor no curso de Saúde Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pela presença, Bosco. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao projeto Escola do Legislativo, agradeço a presença de todos e parabenizo essa iniciativa e faço votos de que possamos fazer aqui algo que ultrapasse, o diálogo e possa fazer parte de iniciativas e de políticas públicas que vão contribuir para a mobilidade urbana. Com certeza. E aqui ao meu lado esquerdo, o diretor de Planejamento de Trânsito e Transportes da CETRAN, que é a secretaria, que é o Giovanni da Silva Souza. Obrigado pela presença, Giovanni. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e aproveito para parabenizar a iniciativa da Escola do Legislativo de trazer também temas importantes para discussão e a certeza de que aqui nós vamos construir, sim, grandes ideias em prol da nossa população. Bom, e agradecemos também aqui a presença de estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pela presença de vocês. Inclusive, alunos aí do Bosco, do curso de Saúde Ambiental e entre outros cursos. Também estudantes da Uniub presentes aqui. Assessores parlamentares, servidores da Câmara e também servidores da Prefeitura Municipal de Uberlândia e também cidadãos que participam desse programa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no plenário e espero que o programa de hoje seja contributivo, que contribua para o crescimento profissional e também o crescimento pessoal de cada um. Vou começar aqui dando a palavra para cada um dos convidados. Eu queria dizer que vocês podem elaborar perguntas, que no intervalo, algumas perguntas vão ser escolhidas aqui para serem respondidas no segundo e no terceiro bloco. As perguntas que não forem respondidas aqui durante o programa, elas vão ser enviadas as respostas por e-mail. Tudo bem? Então, vou passar primeiramente aqui para o Giovanni, que a gente fala de mobilidade urbana, é um tema amplo, envolve trânsito, envolve meio ambiente, envolve acessibilidade, educação para o trânsito, enfim. Em termos gerais, Giovanni, o que Uberlândia tem visto que está acontecendo na cidade, as transformações que vêm ocorrendo e como a Prefeitura, o Poder Executivo, propriamente dito, aí a Secretaria de Trânsito e Transportes tem feito e tem planejado para um futuro na cidade de Uberlândia. Olha, Fernando, esse tema muito interessante, porém nos últimos anos que a gente começa a dar um destaque maior para o tema mobilidade urbana. Tanto é que nos próximos anos nós estaremos discutindo o nosso plano de mobilidade. Mas assim, de uma forma geral, eu costumo dizer para as pessoas que quando a gente discute trânsito, a gente leva vários fatores em consideração. Primeiramente, nós temos uma frota crescente a cada ano. Eu conversava antes do início com o Boscoli, com outro colega da Prefeitura, que a frota aumenta de um número vertiginoso. E nós temos o traçado das vias de Uberlândia praticamente a mesma coisa, exceto aquilo que você tem nas áreas que circundam a cidade. Então nós tínhamos, se você andasse pela cidade na década de 60, 70, 80, as ruas da região central, dos bairros mais centrais, têm o mesmo traçado, com pouquíssimas alterações. E a frota aumenta. Com isso, nós temos sim, um impacto muito grande sobre o trânsito.
E aí você me pergunta, quais ações que a gente tem feito? Ora, a Secretaria, em conjunto com outras secretarias, tem discutido sistematicamente a organização do espaço urbano. Nós temos participação no Conselho Municipal do Plano Diretor, que nós já começamos a preparar a cidade para daqui a 10, 20, 30 anos. Quando se fala em novos loteamentos, novos conjuntos habitacionais, inclusive habitações de ordem social, nós já temos que pensar no trânsito, não apenas em você construir as moradias, mas nós temos que adequar todo o sistema de circulação dessa população. Nós temos feito algumas intervenções, e acredito que durante o debate nós falaremos sobre elas, mas de uma forma geral, nós temos uma preocupação muito grande. Enquanto Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, nós que somos da Diretoria de Planejamento de Trânsito, nós temos também uma Diretoria de Planejamento de Transportes, que tem sintonia quando a gente começa a discutir o trânsito na cidade. E essa interface a gente faz também com outras secretarias da Prefeitura. Bom, quando se fala em trânsito, né, que a gente já começou o assunto falando-se de trânsito. Existe o transporte público e o transporte privado. Eu vou passar aqui para o Boscoli uma questão que, em breve, numa coisa de 20, 30 anos, Uberlândia terá uma frota de veículos, né, de aproximadamente aí 600 mil veículos. Hoje está em torno de 300, 350 mil. E isso afeta na questão ambiental também, né? A qualidade do ar, inclusive tem pesquisas voltadas para esse assunto lá no curso de saúde ambiental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que vocês têm observado nas pesquisas que são feitas hoje e qual a perspectiva para o futuro. Bom, então, a relação entre o crescimento populacional e o crescimento da frota já foi muito bem explanada, tá? Tanto pelo Fernando quanto pelo colega Giovanni. O que a gente observa é que esse crescimento não é acompanhado de um planejamento, nem da malha urbana das vias, nem dos serviços de atenção à saúde que vão acompanhar os desfechos que decorrem desse crescimento da frota que não tem um planejamento prévio. Trazendo essa realidade para dados concretos aqui do município de Uberlândia, a gente observa que nos últimos 10 anos a frota de veículos praticamente dobrou, de veículos automotores, e um eixo específico, que é das motocicletas, a gente percebe que triplicaram a quantidade de motocicletas circulando aqui na cidade. Isso é reflexo, primeiramente, de questões do meio econômico, né? Então, a gente percebe que nos últimos 10 anos, em busca de um crescimento do PIB, houveram diversos incentivos à indústria automobilística, incentivos do ponto de vista de isenção fiscal ou de redução de impostos que incentivaram a ampla produção de automóveis, e isso também está associado a uma outra força que é de aspecto cultural. Afinal, o brasileiro é apaixonado por carro, né? O fato é que, quando a gente tem esses incentivos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociocultural, aliado a uma ineficiência do transporte público coletivo, não resta outra alternativa ao cidadão, e aqui em específico ao cidadão uberlandense, a se alinhar a essa nova perspectiva de abandonar o transporte público e passar, então, a adotar como alternativa mais viável o transporte motorizado individual. Isso tem algumas consequências. A primeira, talvez que a população possa perceber de imediato, é a questão dos endividamentos, a questão do afogamento do tráfego. E, a longo prazo, existe um outro problema, que é o problema ambiental. Então, a gente tem realizado alguns estudos que procuraram correlacionar os efeitos desse aumento da frota e da consequente emissão gradativa de poluentes na atmosfera, com desfechos na saúde e com a piora da qualidade do ar. Então, por iniciativa da academia, alguns estudos têm sido realizados nesse sentido e mostram que a concentração de poluentes
que derivam desse aumento da frota têm causado grandes prejuízos ao ambiente e à saúde humana. Esses estudos são publicados em periódicos da área acadêmica e a gente agradece a oportunidade de trazer e de explorar esses resultados também para a comunidade, né, de não deixar isso só no meio acadêmico. Eu só queria ressaltar que o grande desafio e que está alinhado aqui ao objetivo desse diálogo, quando eu fui convidado pela direção e pela coordenação da Escola do Legislativo, fiquei muito grato por poder participar de um programa que visa discutir aspectos relacionados à mobilidade urbana que vão dar subsídios e instrumentalizar os assessores e os alunos que participam aqui dessa escola na proposição de novos planos, novas ações, novas temáticas para as políticas. Traduzindo isso da maneira mais clara possível, o que a gente vem tratar aqui hoje é de como transformar o que prevê a Lei 12.587, que foi sancionada pela Presidência da República em janeiro do ano passado, que é popularmente conhecida como Lei da Mobilidade Urbana. Então, o que a gente vem fazer aqui hoje é tentar contribuir para esclarecer o que essa lei prevê, quais são os princípios e diretrizes, para que, em cima dessa lei, a gente possa tentar traçar pontos estratégicos para fomentar essas novas políticas, essas novas ações que vão caracterizar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. E falando-se em questão ambiental, tratando-se de Uberlândia, é preocupante a situação? Sim, muito preocupante. O grande entrave que a gente tem é em relação ao não monitoramento dos efeitos danosos que a poluição traz para a cidade, para a saúde da população. Então, nós temos algumas regulamentações de órgãos ambientais, a exemplo da resolução número 3 do CONAMA, que é de 1990. Então, para que vocês tenham um exemplo mais claro desse contexto, essa resolução fixa limites diários e anuais de níveis de poluentes atmosféricos que podem estar presentes na atmosfera urbana. Aliado ao contexto da cidade de Uberlândia, que configura-se como o maior centro atacadista da América Latina. Então, além dos veículos que já são naturalmente emplacados aqui, a gente recebe frota, né, principalmente de veículos de grande porte, movidos a diesel, de todas as regiões do país. É claro que isso traz uma carga de poluentes que está além da capacidade de resposta do meio ambiente e da nossa saúde. Quando eu falo da legislação do CONAMA de 1990, eu quero dizer o seguinte: não adianta estabelecer parâmetros se não temos condições de aferir se esses parâmetros estão sendo respeitados ou não. Então, essa é uma legislação que aí já tem 23 anos e não existem, a não ser no âmbito da academia, dados que possam mostrar para a gente os efeitos disso. Quando você me pergunta se a situação é preocupante, a situação é preocupante. Nós verificamos que, em alguns pontos, nos principais cruzamentos aqui da cidade, a quantidade de poluentes supera em muitos parâmetros que são previstos na resolução. E, quando a gente fala em saúde, a gente não deve pensar apenas nos efeitos, e eu que sou da área de genética e bioquímica, nos efeitos toxicológicos, no potencial de causar tumor, de causar câncer de pulmão. Nós temos que pensar na saúde também psicológica, né, no bem-estar da população. Quando nós saímos das nossas casas e não temos escolha entre enfrentar o trânsito do veículo particular ou enfrentar as más condições do transporte público, a irregularidade, a falta de segurança, a falta de confiabilidade, de se programar, de pensar, eu tenho meia hora para chegar no trabalho, não posso contar nem com o transporte público e também nem tem tantas garantias de que com o carro eu vou conseguir driblar todo o engarrafamento. Então, esse aspecto que é preocupante é do ponto de vista da qualidade ambiental, do ponto de vista da saúde do trabalhador, do cidadão e, especificamente, de quem não usa o transporte público
não usa o transporte privado, mas mora em situações de risco e recebe essa poluição gratuitamente, sem ter nenhuma parcela de culpa em relação a isso. Bom, tem uma frase que eu não me recordo a autoria, mas que diz que país rico não é aquele que o pobre anda de carro. O país rico é aquele que o rico anda de transporte público, né? E diante aqui do exposto, né, na questão ambiental, inclusive, e levando em consideração que você estava falando de desafogar o trânsito, de buscar novas vias, Giovanni, existe uma preocupação da Secretaria, logicamente deve existir, e em relação à questão ambiental também? Vamos supor, tem uma mudança de via, abrir novas vias, aumento da frota, mas de que maneira a Secretaria tem visto essa questão ambiental vinculada a esse tema? Olha, Fernando, com relação a esse relacionamento, né, com relação a trânsito, transportes e meio ambiente, os projetos de maior impacto, eles são avaliados também na interface, na parceria que nós temos com a Secretaria de Meio Ambiente, que nos acompanha quando da execução de grandes empreendimentos, ou empreendimentos que geram um certo tipo de impacto. Então, nós temos hoje, na nossa equipe, pessoas que fazem diretamente, participam até de comissões que envolvem Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos, para que a gente possa minimizar os impactos. Nós estamos agora, para os próximos meses, já com novos corredores de ônibus, novos terminais, começam a ser edificados na cidade. Então, isso aí, com certeza, traz um certo impacto. E, por outro lado, pode ser um fator de minimização de impactos. Quando você tem, por exemplo, o transporte público, quanto mais veículos do transporte público circulando pela cidade, você pode representar com isso uma redução da quantidade de veículos individuais circulando pelas mesmas vias. Então, quando você cita essa frase, ela nos faz refletir o seguinte: nós temos uma preocupação, mas assim, quando você investe em transporte público, né, isso tem um custo, mas tem também um benefício. A preocupação, acima de tudo, é que mais pessoas possam utilizar esse transporte e façam uso de uma forma bem sistemática mesmo, possibilitando que a gente consiga reduzir, amenizar os problemas nas vias da cidade. Ora, nós temos que investir também, além do transporte público, em ciclovias e ciclofaixas. Depois eu vou trazer os dados no próximo bloco, mas nós já temos uma quantidade de ciclovias e ciclofaixas em Uberlândia, mas nós queremos, além de ampliar, que o uso seja diferenciado. Hoje se pensa muito em ciclovia e ciclofaixa como um local para o ciclista, para lazer e para esportes. Nós queremos anexar isso, aliar isso à necessidade da bicicleta, ao uso da bicicleta para transporte também. É um transporte saudável, é um transporte limpo e que a gente consegue retirar. Olha, imagina um veículo, um carro transitando pela cidade com uma pessoa, a bicicleta transporta a mesma quantidade de pessoas. Então nós estamos já, e vamos discutir isso no nosso plano de mobilidade. Bom, o Giovanni citou uma questão interessante aqui, que é usar a bicicleta, né, veículo não motorizado para o transporte. Mas Uberlândia tem uma carência de ciclovias, pedalar em Uberlândia é um estresse, é um perigo, e a gente vai abordar um pouco melhor esse tema no próximo bloco do Diálogos Públicos da Escola do Legislativo, que volta já já. Estamos apresentando Programa Escola do Legislativo. Inaugurada em 30 de junho de 2013, a Escola do Legislativo avança contribuindo para a construção de um novo tempo na história da Câmara Municipal de Uberlândia. Criada para o fortalecimento da democracia, a escola abre as portas do parlamento, garantindo educação para a cidadania, conhecimento legislativo e participação popular. Sou voluntário a participar de todos os cursos. É interativo, é claro, né? Espero que possa ter mais vezes. Educar não é simplesmente a questão de sentar no banco.
e ouvir alguém falar, mas é uma questão de se preparar para uma vida melhor, para uma condição melhor para a nossa sociedade. E a Escola do Legislativo tem um papel fundamental. Em poucos meses de trabalho, a Escola do Legislativo promoveu 48 cursos, palestras e eventos regionais que contaram com a participação de mais de 3.000 inscritos nos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje a grande importância é a informação. Então, quanto mais informação, mais conhecimento. Acho que a sociedade muitas vezes reclama, mas ela também não participa. Então essa é a oportunidade da participação de todos. A iniciativa é brilhante e o Ministério Público aqui veio representado por mim e alguns outros colegas com o objetivo de mostrar qual é a atividade do Ministério Público e a relação que ele detém com o Poder Legislativo. Então eu acho que isso é muito interessante, o Ministério Público está com regozijo de participar desse evento aqui. A gente quer levar para Santa Vitória conhecimentos básicos dentro do Poder Legislativo. As matrículas são gratuitas e abertas aos vereadores, servidores públicos, estudantes, lideranças comunitárias e toda a população interessada nos temas que envolvam sociedade e poder legislativo. Escola do Legislativo. Câmara Municipal de Uberlândia, mais preparada para os desafios do crescimento de nossa cidade. Voltamos a apresentar Programa Escola do Legislativo. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia com o terceiro programa da série Diálogos Públicos da Escola do Legislativo e hoje falando sobre mobilidade urbana e os nossos convidados de hoje, o Boscoli Barbosa Pereira, que é professor no curso de Saúde Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia e também o Giovanni da Silva Souza, que é diretor de Planejamento de Trânsito da Secretaria de Trânsito e Transporte de Uberlândia. Giovanni, eu volto com você. Você estava falando sobre ciclovias, né? De incentivar as pessoas em Uberlândia a usarem a bicicleta, ao invés de veículos motorizados. Como incentivar esse uso da bicicleta se a cidade, infelizmente, né, faltam vias, faltam ciclovias? Há planejamento para a criação de ciclovias? Sim. Primeiramente, como incentivar? Eu acho que nós temos que partir de campanhas educativas também. Segunda coisa, nós temos hoje em Uberlândia em torno de 72 mil metros, 72 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas espalhadas pela cidade. Nós precisamos aumentar esse número. Nos últimos anos, nós tivemos uma ampliação desse número, mas nós precisamos estender. Hoje, para você ter uma ideia, quando a gente discute novos loteamentos, nós já temos no planejamento, já destacamos essa importância de se fazer novas ciclovias e ciclofaixas, permitindo que as pessoas utilizem esse meio de transportes. Nós temos também já um projeto em discussão, Secretaria de Trânsito, de Obras, Meio Ambiente, que vai fazer na estrada ecológica ligando Uberlândia ao distrito de Cruzeiro dos Peixotos, até próximo a Martinésia. Nós temos uma proposta também, porque ali, se a gente repara, finais de semana, há um fluxo muito intenso de ciclistas, mas ali é mais por lazer e esporte. Nós queremos agregar esse número à ciclovia, a ciclofaixa para o transporte como meio mesmo para as pessoas acessarem os seus locais de trabalho. Nós temos já, na entrega recentemente da Avenida Balaiadas, a implantação de uma ciclofaixa. Então, ali deve ter dado mais ou menos mais uns 3 a 4 quilômetros de ciclofaixa. Então, esses números nós não podemos desprezar, mas é claro que nós precisamos ampliar. Além das campanhas, a proposta que a gente tem, quando a gente discute novos corredores do transporte público, novos terminais, nós precisamos inserir também a bicicleta dentro de todo um contexto. Então, a nossa proposta vai aliar, e a nossa preocupação é de que a bicicleta seja um dos meios de locomoção das pessoas até os terminais e de lá eles façam a integração utilizando o transporte público através de ônibus. Bom, nesse segundo bloco, depois eu vou passar para você, o Boscoli,
em relação ao uso, né? A questão a conscientização do uso da bicicleta não é só para economizar gasolina, não é só para desafogar o trânsito, mas é uma questão ambiental também, de consciência do cidadão de usar o veículo não motorizado para contribuir com o meio ambiente. Mas antes, vinculado, houve uma pergunta aqui que você disse desses novos corredores e citou novamente agora uma pergunta do Giovanni, que está participando aqui no auditório, que é: onde vão ser esses novos corredores? O projeto inicial, que a gente já faz discussões em torno dele, nós temos uma proposta que vem na Avenida Sigismundo Pereira, que é uma região muito utilizada pelo transporte, muitas pessoas, e isso vem lá da região do Novo Mundo, e aí você vai ter interligações de toda aquela grande região do Morumbi até esse terminal, e fazendo a integração desse corredor próximo à estação 5 aqui da João Naves de Ávila. É um corredor que a gente deve ser um dos primeiros, estimativa nossa, a começar a edificação dele, a implantação dele. Nós temos corredores também na região sul, que liga lá aquela nova região que tem crescido tanto na cidade, passando lá da região, lá nós temos o Shopping Park, mas o corredor pega um pouco para baixo ali, e a gente vai fazer essa interligação também, chegando até a região central da cidade. Temos um corredor previsto para a região oeste da cidade, a região oeste que compreende toda a região do Luiz Otti de Freitas, aqueles bairros adjacentes. Então ali nós teremos um corredor ligando, porque se a gente pegar as planilhas do transporte público, há um grande fluxo, uma grande quantidade de usuários do transporte público oriundos daquela região. E nós temos também um que puxa da região norte da cidade. Então, uma interligação que deve cortar parte ali dos bairros Roosevelt, as laterais do bairro Roosevelt, chegando até a parte central da cidade. Bom, vinculado a passar aqui para o Bosco ali agora, mas eu queria que você respondesse uma pergunta aqui também. Vinculado, vocês dois podem responder juntos essa pergunta que, se possível, Boscoli, vincular a questão das ciclovias e uso de bicicleta, que é: com a nova administração, houve redução da frota de ônibus coletivo. Eu sei disso porque sou usuário do transporte público e vi vários anúncios nos terminais avisando sobre essa redução. E a pergunta é: como melhorar a qualidade do ar e a mobilidade com essa redução? Impossível. Traduzindo, não existe possibilidade de melhorar a qualidade ambiental, melhorar a qualidade de mobilidade sem investir em transporte público coletivo. Então, tentando fazer uma associação para responder essa pergunta e tentar trazer também para o âmbito da discussão a questão das alternativas não motorizadas. Primeiro, eu quero trazer um dado para os espectadores e para todos nós que fazemos parte aqui desse diálogo, que se refere a um estudo que foi feito no ano de 2010, do qual eu fiz parte, juntamente com professores da Engenharia Química e também lá do Instituto de Genética e Bioquímica. Nós monitoramos os padrões de emissão de material particulado durante 3 dias em que ocorreu uma paralisação do transporte coletivo aqui em Uberlândia. Isso aconteceu no mês de maio de 2010 e durante 3 dias a frota de ônibus foi reduzida à metade. Então nós tínhamos a seguinte perspectiva ao fazer esse estudo. Bom, como os ônibus são veículos de grande porte e movidos a diesel, a gente tinha expectativa de que, durante esses 3 dias em que ocorreu a greve, nós esperávamos que, sem esses ônibus circulando pela cidade, aquela região do terminal central especificamente, teria uma redução de material particulado, uma redução de poluentes. A gente comparou, então, as medidas de material particulado nesses dias e também avaliou a concentração desse material nos dias que sucederam a paralisação. Paralelamente a isso, nós fizemos um estudo que, para nós na academia, nós chamamos de biomonitoramento. Então, além desse monitoramento químico, nós fizemos um estudo de biomonitoramento, que nada mais é do que utilizar organismos, no nosso caso, nós utilizamos uma espécie de planta,
que é sensível às respostas do meio e que permite para a gente extrapolar esses resultados para a saúde humana. Um dado interessante aqui, que nos surpreendeu, embora então o ônibus seja um veículo pesado, que é movido a diesel e que, comparado ao veículo automotor individual, né, o carro, polui muito mais. O fato é que os resultados mostraram que durante os 3 dias de paralisação, embora não tivesse, então, metade da frota de ônibus, a concentração de material particulado aumentou significativamente em comparação aos dias de fluxo normal do transporte coletivo. Isso é um reflexo de quê? A deficiência de transporte coletivo nesses dias de greve fez incrementar, nessa região do centro, onde a gente monitorou, e provavelmente em todo o resto da cidade, a frota e a circulação de veículos automotores individuais, de moto, de táxi. Então, isso para a gente traduz muito bem que é impossível pensar em melhoria da qualidade ambiental sem superar esse modelo de transporte motorizado individual. Um outro dado interessante, que parece até piada, é que o transporte motorizado individual, ele foi bem vendido e atendeu às nossas necessidades há uns 20 anos atrás. O que acontece é, há 20 anos atrás, conseguíamos ter mobilidade por meio do transporte individual motorizado, sem ter o problema dos entraves pelo congestionamento. Então, conseguimos nos locomover no entorno da cidade em velocidades superiores a 40 km por hora. O que acontece hoje é que, em horários de pico, nós temos dificuldade e quase a impossibilidade de alcançar 20 km por hora. Então, o transporte motorizado individual, hoje, na situação em que as cidades dispõem dessa alternativa, ele oferece menos recurso do que uma charrete, que desenvolve velocidades acima de 20 km por hora. Quando a gente trata dessa questão da mobilidade urbana, e aqui para o campo desse diálogo, como a proposta é subsidiar os assessores e os nossos vereadores a proporem uma nova legislação, uma nova forma de atuação em relação à mobilidade urbana, eu penso que é válido associar isso com a lei que estabelece as diretrizes para que essa mobilidade urbana seja concretizada. Então, a Lei 12.587, ela traz alguns princípios e algumas diretrizes. O primeiro princípio é a questão da acessibilidade e da mobilidade sustentável. Quando a gente fala de mobilidade sustentável, ou quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos que nos pautar em 3 pilares que caracterizam a sustentabilidade. Então, tem um eixo que é o eixo ambiental, o eixo econômico e o eixo social. Então, fazendo um link entre mobilidade sustentável e a questão da alternativa das ciclovias, né, da adoção da bicicleta como um meio alternativo, a gente pode compreender que a utilização da bicicleta, a promoção de mais ciclovias e desse meio de transporte atende plenamente a esses pilares que norteiam aí os princípios da sustentabilidade. Do ponto de vista ambiental, então, a bicicleta é um veículo que não polui. Do ponto de vista econômico, além de ter um baixo preço para aquisição, a manutenção também é praticamente zero. Do ponto de vista social, quem tem a oportunidade de pedalar também tem a oportunidade de abandonar o sedentarismo, né? De ter outras rotas para escapar do trânsito. Então, a alternativa da ciclovia é, sem dúvida, algo que representa uma das principais rotas aí de alternativa para a mobilidade urbana. Bom, não quer dizer que todo mundo vai deixar o carro em casa e sair de bicicleta, mas uma pequena parte da população que fizer isso já melhora bastante a situação. E, vinculado a essa pergunta, Giovanni,
houve a redução da frota de ônibus. E por quê? Olha, nós temos lá um setor específico que cuida da parte de transportes. Nós sabemos de algumas adequações em algumas linhas, eu não sei se é o caso que foi encaminhado para nós, mas a gente pode até verificar se esse é um desses casos, mas nós tivemos em outras linhas um aumento da quantidade de ônibus. Então, assim, nós temos algumas linhas que ainda oferecem ainda são deficitárias para atender todo mundo. Porque você tem um tempo de circulação, né, de, por exemplo, terminal até outro terminal e retorno, você tem um tempo e tem alguns horários que a grande concentração de pessoas faz reduzir essa possibilidade também. O que seria isso? Quando você tem não em horário de pico, você tem uma quantidade menor de pessoas utilizando, então as paradas são mais rápidas nas estações. Quando você tem um número maior de usuários para ocuparem, para adentrarem a esse determinado veículo parado, você tem um tempo maior de espera. E isso, somando, no caso, 3 estações, representa um tempo maior de deslocamento. Agora, nós temos também uma informação que é com relação à renovação de frota. Já tem previsão de novos ônibus pela cidade. E a gente espera que, com isso, além da manutenção da quantidade de ônibus que a gente tem, ou substituição daqueles que realmente precisam ser substituídos, conforme previsto em contrato, que a gente tenha uma melhoria. Recentemente, nós conversávamos com o pessoal da diretoria de transportes para ver com relação a essa adequação. Então, eles têm uma preocupação muito grande em fazer com que essa distribuição não seja prejudicial para a população. Criando novas rotas, nós temos recentemente a criação de alguns itinerários que não existiam na cidade, e também uma necessidade quando você tem novos conjuntos. Imaginem, nos últimos anos, só na região do Shopping Park, foram entregues pelo Minha Casa Minha Vida quase 4.000 moradias. Quantos mil habitantes representam isso? E nós temos aqui pessoas que fazem essa relação com essa população, que são os assessores que estão aqui, conhecem essa realidade. Sabe também, por exemplo, que no Jardim Célia foram mais de 1.000 residências. Então há um aumento considerável. Mas, com certeza, essa preocupação de minimizar esses impactos está na pauta da Secretaria, porque nós precisamos dar respostas e respostas rápidas a essa população que utiliza o transporte público. Afinal, se nós queremos diminuir ou, pelo menos, reduzir consideravelmente a quantidade de veículos de pequeno porte circulando pela cidade, o investimento em transporte público é a resposta. Eu acredito também que com novos terminais, novos corredores, o aumento e melhoria da frota, nós tenhamos condições de atingir isso. Bom, tem 2 perguntas aqui, uma vinculada à outra. Tem usuário que reclama que o ônibus atrasa 1 hora. E como incentivar as pessoas a usarem menos o carro e o transporte público. Porque não adianta aumentar a frota de ônibus se não houver uma conscientização e um trabalho de educação mesmo, para que o cidadão tenha consciência disso, de usar o transporte, e tenha essa informação, inclusive, né? E a Secretaria pensa nisso, de que forma que ela trabalha isso? A questão da informação, cidadão, existem mais X ônibus circulando na cidade, então você pode utilizar o transporte que a demanda está sendo atendida. Olha, nós podemos considerar que já tivemos uma certa evolução. É lógico que nós precisamos a cada dia melhorar a informação, o sistema de transportes, mas recentemente ocorreu uma campanha nos terminais feita pelos agentes de fiscalização. Nós temos vários fiscais que ou circulam no transporte mesmo, nos ônibus, para verificar os problemas, ou estão nos terminais distribuindo as linhas, acompanhando, orientando e fiscalizando. São pessoas que toda a população pode e deve se dirigir a elas quando percebem algum problema. Eles estão lá para isso e fazem isso realmente com presteza. Então, se detectado um problema desses, você já pode acionar um fiscal, que geralmente ele faz o relato e encaminha para o setor responsável pela administração do sistema. Outra coisa, nós já temos algumas campanhas na rua, já estamos com a campanha voltada para o respeito às vagas, que são as vagas especiais, e vamos intensificar isso já nos próximos dias, porque nós queremos que todos sejam ouvidos e todos tenham os seus direitos respeitados.
Agora também entrou em operação, já tem dado alguns resultados, um sistema que, pelo próprio celular, a pessoa já identifica o tempo de chegada do seu ônibus, onde ele está. Já é um avanço. É lógico que nós vamos adequando isso aí gradativamente, mas vai chegar um momento que isso aí vai ser uma dinâmica, sabe, costumeira na nossa população. Bom, você tocou no assunto acessibilidade, questão de vagas disponíveis para deficientes físicos, enfim, mas nós vamos tratar desse assunto no próximo bloco e vamos recolher mais algumas perguntas aqui do nosso público presente aqui no auditório. E o Diálogos Públicos, hoje falando sobre mobilidade urbana, volta daqui a pouco na TV Câmara Uberlândia. Não saia daí. Estamos apresentando Programa Escola do Legislativo. Inaugurada em 30 de junho de 2013, a Escola do Legislativo avança contribuindo para a construção de um novo tempo na história da Câmara Municipal de Uberlândia. Criada para o fortalecimento da democracia, a escola abre as portas do parlamento, garantindo educação para a cidadania, conhecimento legislativo e participação popular. Sou voluntário a participar de todos os cursos. É interativo, é claro, né? Espero que possa ter mais vezes. Educar não é simplesmente a questão de sentar no banco e ouvir alguém falar, mas é uma questão de se preparar para uma vida melhor, para uma condição melhor para a nossa sociedade. E a Escola do Legislativo tem um papel fundamental. Em poucos meses de trabalho, a Escola do Legislativo promoveu 48 cursos, palestras e eventos regionais que contaram com a participação de mais de 3.000 inscritos nos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje a grande importância é a informação. Então, quanto mais informação, mais conhecimento. Acho que a sociedade muitas vezes reclama, mas ela também não participa. Então essa é a oportunidade da participação de todos. A iniciativa é brilhante e o Ministério Público aqui veio representado por mim e alguns outros colegas com o objetivo de mostrar qual é a atividade do Ministério Público e a relação que ele detém com o Poder Legislativo. Então eu acho que isso é muito interessante, o Ministério Público está com regozijo de participar desse evento aqui. A gente quer levar para Santa Vitória conhecimentos básicos dentro do Poder Legislativo. As matrículas são gratuitas e abertas aos vereadores, servidores públicos, estudantes, lideranças comunitárias e toda a população interessada nos temas que envolvam sociedade e poder legislativo. Escola do Legislativo. A Câmara quer melhorar a comunicação com você. Mais qualidade, mais informação, mais cidadania. Voltamos a apresentar Programa Escola do Legislativo. Estamos de volta aqui na TV Câmara com diálogos públicos da Escola do Legislativo, hoje falando sobre mobilidade urbana. E estamos aqui com os convidados, que é o Giovanni da Silva Souza, diretor de Planejamento de Trânsito da CETRAN de Uberlândia, e também o Boscoli Barbosa Pereira, que é professor do curso de Saúde Ambiental na Universidade Federal de Uberlândia. Antes de entrar no tema acessibilidade, que foi aqui dito pelo Giovanni no finalzinho do segundo bloco, eu queria saber aqui do Boscoli, para a gente encerrar o assunto da migração do transporte particular, né, o carro, a moto, para o transporte público. Como fazer essa migração? Como que acontece isso? Existe essa possibilidade? Sim, Fernando. E a possibilidade é única, então é unidirecional. Existe a necessidade iminente de ocorrer essa migração, mas existe só uma via para que isso aconteça, que é aumentar, primeiramente, a confiabilidade do usuário do transporte coletivo em relação à regularidade de horários, contribuir para aumento do conforto e da segurança desse passageiro,
pensar em políticas que, ao mesmo tempo que cobrem das empresas melhor qualidade dos serviços, também em contrapartida dê incentivos para essas empresas em caso de êxito, ou que tenha também meios de pensar em reduções tarifárias quando essas metas não são alcançadas. Então, quando a gente pensa, e aí eu sempre insisto em voltar na questão da lei da mobilidade urbana, para poder fomentar, inclusive, as discussões que vão dar seguimento depois desse programa, eu quero dizer que, dentre esses princípios que a lei traz e as diretrizes que ela aponta, o principal é garantir equidade em relação a vias, em relação aos logradouros, para que a população tenha liberdade de escolher se ela quer utilizar o transporte individual ou o transporte coletivo. Então não tem que ser nada por imposição, mas da mesma maneira que a população não tem escolha e aí adota o transporte individual, ela tem que ter como uma boa escolha, uma boa alternativa o transporte coletivo. Quando eu falo em garantir a equidade do acesso, é garantir que, e isso pode parecer muito distante da nossa realidade, né? É garantir que a população tenha possibilidade de ter a mesma oferta de vias, por exemplo, para o transporte coletivo em relação ao individual. Quando a gente pensa aqui nas nossas principais vias urbanas, né? Então vamos pegar como exemplo a João Naves e a Rondon Pacheco. Na João Naves, nós temos um corredor central. A gente pode pensar que aí a gente tem uma situação de equidade, e não tem. Então, existem 2 vias de cada lado para o transporte individual e um corredor de uma via em cada sentido para o transporte público coletivo. Na Rondon, são 4 vias de cada lado para o transporte individual e nenhuma para o transporte coletivo. Isso, então, são exemplos claros de que esse princípio da equidade do acesso não é garantido. Fazendo um link já para a nossa discussão entre mobilidade e acessibilidade, eu acho que é pertinente a gente esclarecer as diferenças entre o conceito de mobilidade e o conceito de acessibilidade. Então, quando a gente fala em mobilidade, nós estamos falando dos instrumentos que garantem o deslocamento das pessoas. E aí a gente fala das vias, a gente fala dos veículos, da sinalização. Quando a gente pensa em acessibilidade, eu quero dizer da possibilidade de alcançar a mobilidade. Então, em que parcela a população como um todo tem chance de ter mobilidade. E aí a gente tem que extrapolar o conceito de que a acessibilidade é para o deficiente físico. A gente tem que considerar o deficiente físico, mas a gente tem que partir do ponto que, se está difícil caminhar pelas calçadas para quem tem integridade física, aí sim, imagine para quem tem as deficiências. E quando a gente pensa em melhoria de acessibilidade, a gente tem que entender que o projeto, que já é antigo, né, que é do Sistema Integrado de Transporte aqui em Uberlândia, ele tem um equívoco conceitual, né? Quando a gente pensa em sistema integrado de transporte, a gente pensa em integrar sistemas de transporte. E integrar ônibus não é integrar sistemas diferentes de transporte. Então, uma alternativa, como foi citada pelo Giovanni, é integrar o ciclismo ao sistema de transporte coletivo por meio dos ônibus. Aí sim teremos, então, um princípio de sistema integrado de transporte. Bom, algum complemento aí, Giovanni, em relação ao que foi pontuado aqui? O Bosco nos fala um pouco de várias ações que a gente pode adotar quando a gente fala de mobilidade, e nós precisamos destacar o seguinte: quando a gente quer que as pessoas tenham facilidade no seu deslocamento, que a gente promova realmente a mobilidade urbana, nós temos algumas ações que a gente tem desenvolvido, e eu acho que é interessante dizer aqui, para que as pessoas saibam como que é a dinâmica do nosso trabalho de planejamento de trânsito. Nós temos trabalhado hoje com a sinalização, nós temos recuperado sinalização em vários pontos da cidade. Quando você melhora a sinalização, você melhora as condições de trafegabilidade nas vias, você também promove um aumento na segurança, embora, infelizmente, a gente tenha a maioria dos acidentes de Uberlândia ocorrendo em cruzamentos bem sinalizados, o que é assim, uma preocupação para nós, mas essa quantidade de acidentes, se você olhar
A maioria desses acidentes que você vê noticiados pela imprensa local ou pelos boletins são em cruzamentos que têm sinalização. Outras ações que a gente promove, pensando na melhoria dessa mobilidade, é quando a gente faz a inversão ou mudanças no sentido de circulação de vias. Quando você tem vias de 2 sentidos de circulação e você passa para uma, você diminui também os pontos de conflito e, com isso, a gente tem aumentado a segurança em alguns cruzamentos. Então, nós já fizemos, para se ter uma ideia, no ano passado, na nossa diretoria de trânsito, nós tínhamos mudado o sentido de 3 ruas em um trecho. Nesse ano, a soma que nós atingimos hoje já são mais de 15 ruas e trechos que a gente colocou uma única, ou que a gente inverteu o sentido. Com isso, nós levamos maior segurança para alguns pontos. Nessa semana são 2 ruas de grande extensão que estão se tornando uma única, uma no Custódio e uma no Roosevelt, e com isso a gente tem buscado aumentar a segurança, inclusive de pedestres, porque o pedestre passa a deixar aquela preocupação de que tem que, a partir de agora, movimento de veículos dos 2 lados. Na verdade, ele tem que olhar para os 2 lados da via, mas assim, a preocupação de que a quantidade de veículos de um dos lados já é praticamente extinta quando a gente muda o sentido da via. E nós temos, como já foi colocado no início, a discussão com outras secretarias. Novos loteamentos, novos conjuntos, nós já temos que pensar se a via é comercial ou se vai adotar essa característica comercial, ela tem uma largura, ela tem uma seção transversal diferente daquelas que são vias propriamente ditas residenciais. Então, essa preocupação a gente tem e nós temos ampliado essas discussões no Conselho Municipal do Plano Diretor. Bom, vamos passar aqui para a questão da acessibilidade e algumas perguntas, lembrando que para o nosso telespectador e também para o público aqui presente, que nem todas as perguntas são lidas, mas elas são respondidas depois por e-mail para todos que direcionaram perguntas aqui. Mobilidade urbana, o tema aqui. Pensa-se muito em planejamento urbano voltado para o transporte público, veículos automotivos, ciclovias e ciclofaixas, mas o maior prejudicado é o pedestre devido tanto à poluição quanto à má condição das calçadas, a falta de faixas para pedestres e de rampas de acesso para deficientes físicos. Dessa forma, o que pode ser feito para a melhoria da mobilidade e acessibilidade do pedestre? Aqui entra numa questão interessante que a acessibilidade não é só para deficiente, é uma condição para todos, né? Esse conceito de acessibilidade, que eu queria que você explicasse um pouco melhor, para que a população tenha isso em mente e possa fazer a sua parte também. Então, mais uma vez esclarecendo que ter acessibilidade é uma característica de ter condições, de ter possibilidade de deslocamento. Então, existem os meios para fazer o deslocamento, e aí a gente trata desses meios e desses recursos como sendo da mobilidade, e aí a chance de ter acesso a isso é o que a gente traduz como sendo acessibilidade. Existe o pensamento mais restritivo à questão da deficiência, né? Quando a gente pensa, então, tem políticas de acessibilidade, essas políticas se restringem a fazer rampas em cada esquina. Não adianta pensar nessas políticas de acessibilidade se entre o desfecho entre o fim de uma calçada, da porta de uma casa e para outra, tem desníveis, tem diferenças de calçamento, e isso, então, impediu totalmente a acessibilidade. Mais uma vez eu repito, impede e dificulta a acessibilidade, o potencial de locomoção, tanto de quem tem integridade física, quanto de quem tem alguma deficiência, algum impedimento permanente ou temporário. Então, permanente no caso de cadeirantes, por exemplo, ou temporário, como mulheres que estão gestantes, pessoas de idade avançada. Bom, dentro desse tema, existe a questão que a gente não pode deixar de citar aqui, que é a destinação de vagas para deficientes também, voltando um pouco aqui no trânsito. Daqui uns dias, né, já vinculado aqui a questão que a acessibilidade é para todos, né, o que a gente vê no centro da cidade hoje é que é muito difícil uma pessoa que não tem deficiência estacionar, porque o que tem é carga e descarga, é vaga para idoso, é vaga para deficiente, não desmerecendo, lógico,
mas existe um critério para a escolha, para a quantidade de vagas, pela distância de uma vaga para outra? Como que é estudado isso, Giovanni? Olha, um dos critérios, até você toca nesse ponto importante quando a gente avalia essas necessidades das pessoas. Nós temos hoje em Uberlândia algo em torno de 520 vagas, que a gente chama de vagas especiais, destinadas a portadores de necessidades especiais e idosos. Nós estamos ampliando. Recentemente, numa região do bairro próximo ao Patrimônio, nós colocamos mais umas 20, 25 vagas para idosos. Então, a gente tem ampliado esse número e temos atendido a população que nos solicita, geralmente em áreas escolares. Porém, existem alguns critérios que a gente sempre leva em consideração. Um deles é o da demanda. E outro critério que a gente tem que trabalhar em cima de uma legislação. A legislação prevê 2% de vagas do total para deficientes e 5% para idosos. Tem lugares que pode até extrapolar esses limites, mas assim, e tem lugares, na região central, por exemplo, nós temos, na maioria das quadras, 1 ou 2 vagas para cada uma dessas situações. Isso aí em função também da quantidade de vagas disponíveis. Nós estamos ampliando agora, nós estamos com um trabalho de educação. E eu costumo dizer o seguinte: lidar com o trânsito, nós que somos condutores, ou nós que somos responsáveis pelo planejamento de trânsito, nós temos que ter sempre em mente a palavra educação. Eu acho que a relação nossa no trânsito, com os demais condutores, com os nossos familiares, é uma relação de educação. E educação em todos os sentidos mesmo, em todos os aspectos. É a educação de berço, a educação formal, a educação ambiental, né, professor? A gente tem que destacar isso. E a educação para o trânsito. E a gente fica preocupado quando vê que as pessoas ainda não aprenderam a respeitar essas vagas. Isso aí é preocupante, mas nós estamos já com a campanha. Pensando nisso, lançamos recentemente, a Secretaria lançou recentemente, em parceria com outras instituições, uma campanha de conscientização com relação a essas vagas. A gente acredita muito na educação e a gente quer que as pessoas passem a respeitar esses direitos daqueles que têm os seus direitos adquiridos. E preocupando sempre, pensando sempre, nós temos que ser educados no trânsito. Nós temos que ser educados nas relações que a gente tem com as demais pessoas. E essa campanha, ela entra no primeiro momento como educativa. Na região central nós já temos equipes de agentes de trânsito fiscalizando essas vagas, orientando as pessoas para que realmente respeitem essas vagas. Aumentamos também na área da prefeitura essa quantidade e vamos, na medida do que chega para nós as solicitações, nós estamos estudando a possibilidade de ampliar esse número de vagas para portadores de necessidades e idosos nas nossas vias. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, 1 hora de programa, para se falar sobre mobilidade urbana é muito pouco. Inclusive, na segunda quinzena de dezembro, aqui na TV Câmara Uberlândia, nós vamos discutir no Câmara Debate esse tema, dividido em 5 programas, cada programa tratando de um tema específico, transporte público, um outro programa para falar sobre acessibilidade, e eu convido você também a acompanhar. E aqui, no Diálogos Públicos da Escola do Legislativo, eu queria deixar agora uma consideração final para cada um dos convidados aqui, primeiramente o Boscoli, às vezes complementando o que o Giovanni disse, enfim, fique à vontade para as suas considerações finais, desde de antemão já agradecendo a sua presença aqui, Boscoli. Muito obrigado, Fernando. Eu quero mais uma vez, então, agradecer a oportunidade, o convite e a presença de todos, especialmente dos assessores e dos nossos queridos alunos do curso de Saúde Ambiental, que vieram também contribuir para esses diálogos. Eu quero só fazer alguns apontamentos em relação ao que a gente veio propor aqui, né? Que é apontar eixos e subsidiar ideias para que os assessores, juntamente aos vereadores, possam pensar nas políticas de mobilidade urbana. Então, de forma bem sucinta, eu quero apontar algo que a gente na academia enxerga como necessidade urgente de intervenção administrativa. Então, a primeira questão é em relação ao monitoramento da qualidade ambiental associado a serviços de inspeção e manutenção veiculares, tanto do transporte individual motorizado quanto do transporte público. Isso é importante porque garante que
esses veículos eles tenham condições de trafegabilidade e de consumo ideal de combustível que mantenha os seus parâmetros de fábrica. A gente sabe que os veículos eles saem inspecionados, mas quem garante que o motorista, a partir do momento que ele adquire esse veículo, ele mantém o veículo nessas condições? Isso se expande também para as empresas de transporte coletivo e para o usuário em geral. Uma outra possibilidade é da criação de políticas que incentivem a construção e a consolidação de subcentros nos bairros, nas demais regiões. E isso vai reduzir a necessidade de alcance aos serviços que estão centralizados aqui no centro da cidade. Só para concluir, o Fernando tocou no ponto dos estacionamentos, né? Aqui a gente vê um problema que é muito grave quando temos necessidade de vir ao centro da cidade para resolver ou para ter acesso a algum serviço. Os profissionais que trabalham no centro já tomam todas as vagas que a gente tem acesso. E aí é mais um problema. Então, existem possibilidades de pensar também em políticas de incentivo para que as empresas possam fornecer transporte coletivo para os seus funcionários. Bom, aí o Boscoli Barbosa Pereira, que é professor no curso de Saúde Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado pela participação. E eu passo as considerações finais aqui para o diretor de Planejamento de Trânsito da CETRAN de Uberlândia, que é o Giovanni da Silva Souza, já agradecendo a sua presença aqui, Giovanni. Mais uma vez, Fernando, eu agradeço a oportunidade e tenho a certeza que a Secretaria de Trânsito estará sempre à disposição de todos vocês da Câmara Municipal, porque eu acredito que a Escola do Legislativo é mais um fórum de debates, um fórum de discussão, e nós que lidamos com o planejamento da cidade, do trânsito da cidade, nós estamos sempre abertos a essa discussão. E é bom que a gente possa participar desses eventos. E fica aqui, desde já dito, que a Secretaria de Trânsito está aberta a todas as pessoas que tiverem algumas necessidades, que nos procurem, quer na Diretoria de Planejamento de Trânsito ou de Transportes, e nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Sabe, eu acho que nós precisamos pensar sempre numa cidade melhor para todos, nós precisamos pensar como queremos melhorar essa cidade, e essa resposta é dada por todos nós, poder público, pela população, que numa associação de esforços, de expectativas, nós conseguiremos sim melhorar o trânsito, a circulação, a mobilidade e a acessibilidade na nossa cidade. Bom, muito obrigado também às pessoas aqui presentes, os assessores parlamentares, os servidores da Prefeitura, da Câmara, estudantes da UFO, da Uniub e de outras instituições de ensino. Muito obrigado pela presença de vocês. Afinal de contas, todos nós somos cidadãos e os programas da TV Câmara são feitos para os cidadãos. E o Diálogos Públicos da Escola do Legislativo, hoje tratando sobre mobilidade urbana, fica por aqui e a gente se vê num próximo programa. Até lá! Programa Escola do Legislativo.